Nesses 45 anos de ACP, muitos presidentes passaram, né? Muitos trabalharam, se entregaram em prol da Associação Colonial de Pelotas. Ele foi e sempre será um grande abnegado, identificado com o São José, presidente do São José e hoje atual presidente da ACP. Geraldo Bozebecker, são 45 anos da Associação Colonial de Pelotas. Trabalhos voltados ao futebol colonial e de uma forma bem direta ao nosso produtor rural. Não, a gente sabe, desde 1965, se reuniu pessoas ligadas à colônia, né? Famílias ligadas à colônia, e começaram a fazer reuniões, os colônios se visitavam um outro, né? Fazer amizade na colônia, entendeu? As colônias visitavam outras comunidades. Então isso foi desde 65, né? E aí em 66 começou o campeonato, né? E desde ali começou o Elias João Baini, no caso, que era o que organizou, que deu a ideia para fazer o futebol da colônia, né? E aí, como primeiro presidente, lançaram o Herberto Nuremberg, né? E o segundo, acho que foi o Verno Kuhn. E foi o Erílio Nobre. E tem mais o Olavo Pegoraro. E tem o Silmar Pesque, tem o João Rui, né? Tem o João Rui. Tem o Lélio Robe. São 11 ou 12, né? Celoniro, né? Então, e aí, depois de Celoniro, depois do Lélio, foi eu, no caso, aí. Faz muitos anos, mas tem mais um no meio que eu me esqueci, um que é falecido, parece. Uma coisa, o que te levou, né, a concorrer pela ACP e assumir a presidência da Associação Colonial de Pelotas? O que te levou a tomar essa importante decisão, Geraldo? Que me levou é o seguinte, a gente começou no São José em 85, né? Começou no São José em 85 e a gente sofreu muito, apanhou muito em cima do Olaria, tinha um grande clube, né? E o Marítimo, né? E a gente sofreu muito, né? Para realmente começar a ter plantou fruto e o fruto custou a vir, né? Para ter títulos, né? E aí, de 92 a gente conseguiu o título, né? Aí de 92... há poucos anos, então a gente botou vários títulos, São José botou vários títulos, entendeu? Muitos títulos mesmo. E a gente trabalhou bastante, depois se organizou, manteve o plantel, né? E um baita trabalho. E depois assim, a gente ficou assim, o mais gostoso foi o primeiro, né? Depois foi indo, aí as pessoas dizendo assim, o São José de novo. E aquilo fica meio desgastante. Aí realmente, eu também estava vendo, precisando, né? Com 21 anos atrás da mesa, eu estava, né? Atrás da mesa de clube, defendendo as cores do clube. Realmente a gente sabia muito bem o que os clubes precisariam, né? Aí realmente eu achei que eu tinha condições, de repente, pelo meu caráter, pela que eu me conhecia, eu me considero o que eu pego, eu gosto de vencer, sou um vencedor. Então eu achei que estava na hora do Geraldo pegar a CP. E antes de pegar a CP, realmente, um ano antes, eu convidei o Claudinho Pritio para ele ser o meu vice. E aí, realmente, ele me respondeu, era um ano antes, né? E aí, realmente, ele respondeu que ele não tinha muito conhecimento da CP. Ele se aproximou na JDD, né? Realmente, para pegar alguma coisa, realmente, aí quando a gente achou que tinha condições, realmente a gente botou uma chapa, concorreu, realmente a gente venceu, né? Mas eu acho que a gente... está lutando, eu acho, não é por aqui, eu acho que quem ganhou foi todo mundo ganhou, porque a gente... Clubes, principalmente. Os clubes ganharam bastante, porque a gente realmente se dedicou muito à CP, a gente largou muito o clube e dedicou à liga. Então a gente dedicou em cima da organização da CP, da sede, né? A gente organizou bastante em cima da sede, trabalhou, e isso aí, e aí ajudando os clubes também, que estão precisando, que realmente hoje está difícil o futebol. Muito complicado. E partindo em cima disso, tu falou as dificuldades, muitas vezes tu deixa os teus afazeres, o teu lado profissional para uma entrega mais direta a uma associação como é a ACP. O que representa hoje a ACP na tua vida? A ACP na minha vida, ela faz parte da minha vida. É uma coisa que eu gosto de coração. Quando eu vou lá na sede da ACP, realmente a gente estava em reforma ela toda, né? Para mim, me sentia bem quando ia lá, vendo aquilo lá. Agora a gente realmente o que faltava era trocar o piso novo, troquemos todo o piso, né? Eu me sinto muito bem na CP, é uma coisa que estava faltando para mim. Eu acho que aí eu estava precisando
de ser o presidente da CP, porque eu achava que tinha condições de ser, e eu acho que é por aí mesmo, eu acho que estava na hora mesmo do Geraldo, estava madura a fruta. Este, Geraldo Boserbecker, olha, um dos grandes nomes, um nome forte da Associação Coronel de Pelotas. Muito obrigado, Geraldo. Eu quero comentar vocês aí, né? A gente sabe também a dificuldade hoje, todo mundo sabe que a gente está enfrentando. Claramente eu mesmo, eu sempre realmente eu estava indo em clube, sempre em clube, e realmente não tinha nada para enfrentar. Eu tinha que pegar o clube, fechar os olhos e grudar, né? E hoje realmente nós estamos trabalhando com a minha diretoria, nós estamos trabalhando, todo mundo sabe que a situação está difícil, estamos trabalhando, nós estamos ajudando os clubes, né? Estamos ajudando em muitos clubes, né? Praticamente agora nós estamos lançando, agora vamos lançar com relação à Copa. A gente lançou uma Copa em 3 anos, a gente fez 3 campeonatos e 3 Copas. E a Copa está um sucesso, é nota 10. Só que eu estou com muito medo que a Copa está me tirando um pouquinho do brilho disso aí, desse aniversário aqui, de 45 anos na Liga, que é onde as pessoas da colônia inventaram o futebol colonial. Então, realmente, o presidente, o Claudinho, pensei muito nisso aí, que a Copa está nota 10. Mas eu tenho medo que amanhã depois dá uma zebra e o futebol colonial começou há muitos anos, tem uma década há muitos anos, né? Tem uma história, Tem uma história. Então, a gente invertiu, vamos começar o campeonato em fevereiro, entendeu? Em fevereiro. Porque botar na frente da Copa, e não vão prejudicar a outra irmã, a Liga da CE, porque realmente nós fazemos um calendário de fevereiro a junho, e a CE ela faz de agosto em diante, entendeu? E a gente também pensou muito bem, dá uma mudada muito radical, existe muita cobrança forte, mas realmente eu, o Claudinho, pensei muito bem, por causa que a gente precisava dar uma mudada. A gente sabe que hoje o futebol está difícil financeiramente, então a gente quando o cara acha que está mal, tem que ser humilde e botar os pés no chão. Não, e realmente então a gente está de 7 cidades, tirando 5 cidades. Estamos botando 2 só. Como começou o futebol colonial? Porque realmente está muito difícil. Então nós temos que reduzir mais a colônia, porque hoje está muito difícil. Tu leva um jogador cidade para a colônia, pode ser um craque, mas muito difícil levar um torcedor. É muito difícil levar um torcedor. Então o que nós temos que fazer? A gente parou para pensar, então realmente nós queremos fazer mais colonial. Vai ser, vão ter dificuldade, 1 ano, 2 vão ter, mas tenho certeza daqui 3, 4 anos que as coisas vão normalizar. Tá certo, muito obrigado mais uma vez, Geraldo Boserbecker. Ele é atual presidente da Associação Coronel de Pelotas nesses 45 anos de existência. Senhor João Rui Schwank, ex-presidente da ACP, hoje é uma data importante, um marco. 45º aniversário da ACP. São 45 anos de história. Boa noite. Boa noite. É uma alegria, uma satisfação poder reencontrar os amigos do nosso futebol colonial. É uma trajetória, 45 anos. Eu entrei no futebol colonial 2 anos depois, entrei em 67. E estamos até hoje, e é uma data muito especial, muito significativa para o nosso futebol colonial. O que representou e hoje ainda representa a Associação Colonial de Pelotas na sua vida? Foi muito importante porque eu vim estudar em Pelotas e aqui os fins de semana eu voltava lá para o 23 de maio, que é a Colônia Osório, que infelizmente deixou de existir o clube. Me criei jogando futebol aos fins de semana. Então era colegas que iam daqui para jogar lá, se encontrava com o nosso agricultor, trocava ideia todos os final de semana. Foi muito interessante. Muito obrigado, sucesso. Muito obrigado. Ciraniro Borges Farias, 6 anos presidente da Associação Colonial de Pelotas, aliás, talvez o principal idealizador, né, e o responsável pela construção da sede da Associação Colonial de Pelotas. Boa noite. Uma data importante, são 45 anos de histórias da CP, Ciraniro. Boa noite, ouvintes. Realmente é uma história, a CP, fundada em 12 de dezembro de 1965, e que, graças a Deus, eu tive o prazer, naquela época, de estar chegando ao futebol colonial, e posteriormente fui presidente, né, durante 6 gestões, onde tivemos a oportunidade de adquirir a sua sede própria,
porque naquela época as reuniões eram feitas, inclusive, assim, em casas de amigos, enfim. Aí nós acabamos comprando, né, a atual sede, e eu tive a oportunidade, né, juntamente com os companheiros, de construir ali uma nova sede, né, com um espaço que realmente pôde abrigar as nossas reuniões e o pessoal que vinha da colônia, porque naquela época nós tínhamos 30 e tantos clubes disputando, né? Qual é o momento que tu julga que foi o mais importante nessa tua trajetória na CP, Aldo? Bom, o mais importante deles todo, além de a gente primar pela disciplina, porque realmente é uma das coisas que eu sempre dizia, o troféu de disciplina para mim é mais importante do que o de campeão. Então eu sempre frisava isso nas minhas reuniões. Mas um dos momentos importantes foi o dia que eu fechei o negócio, que comprei realmente, né, aquele imóvel que hoje é a sede da associação. Eu me senti realizado, porque a gente tinha uma dificuldade, nós andávamos de casa em casa, a documentação, a vida da associação, grande parte tinha até se perdido, e a gente pôde resgatar bastante. E hoje, por exemplo, esse rapaz que está aí, o Geraldo hoje tem essa condição, ele resgatou também grande parte daquele passado. Eu tive a oportunidade também de ajudá-lo naquele material que eu tinha, e eu acho que isso aí é importante. Uma entidade com 45 anos, que congrega os esportistas da nossa colônia e que realmente está viva, isso aí é um orgulho para nós como fundadores. Para encerrar, o que representa a ACP na tua vida? Ou o que representou? Bom, a ACP na minha vida, eu tive grandes momentos, eu tive maus momentos também, porque a gente tem que passar, mas graças a Deus a gente venceu. Mas é praticamente um filho que eu tenho, e eu realmente, naquela época, muitas vezes, até no meu carro, eu carregava areia para poder fazer alguma coisa, as reformas que foram feitas e a nova construção. Então, aqueles companheiros que na época a gente convocava, o seu Ari, uma série deles, que eu não vou até nomear aqui, o Ari Tutenhar, que é um dos baluartes também, que nos ajudou muito, e que a gente realmente se recorda daquelas pessoas que passaram junto conosco, outros que já desapareceram, mas que nos ajudaram muito e que realmente nós tivemos a oportunidade, né, de construir aquela sede, que hoje para nós realmente é um orgulho. Obrigado, Ciraniro. Obrigado, meu amigo, tudo de bom para vocês, tá? Ciraniro Borges Farias. Conosco mais um ex-presidente, senhor Jorge Lopes. Foi um outro abnegado que também entregou parte de seu lazer, parte de sua vida à Associação Colonial de Pelotas. Que ano que começou o seu trabalho, parte dessa sua entrega à ACP? Boa noite. A gente chegava no ano de 74 com o Clube 7 de Setembro, que vinha participar do futebol colonial. E dali para frente a gente começou a gostar da ACP. E aí a gente, de certa forma, começou a abandonar seu clube pela ACP, até porque a gente sentia que era uma entidade que vinha em ascensão e que a gente queria fazer alguma coisa. Aí eu recebi convite naquela época do Valdir Vargas, que atualmente era o presidente, para nós participar naquela época como diretor de árbitros. Trabalhamos, fizemos um trabalho de 6 meses, né, como diretor de árbitros. Posteriormente passei a trabalhar na junta disciplinar, na JDB. E dali para frente, aí no próximo ano, o Valdir novamente vinha como presidente e me convidava para que eu fizesse parte como vice-presidente. Aí trabalhamos, aí ficamos 7 anos como vice-presidente. Naquele período, o Valdir Vargas não poderia mais participar como presidente. Eu assumi o campeonato e terminamos, graças à ajuda dos clubes e de amigos, como eu lembro, o Lélio Robe chegava e vendo que a gente estava numa situação meio delicada, e ele procurou nos ajudar.
Aí, naquele período, o Lélio Robe veio numa chapa presidente e me convidava também para nós participar. Aí participamos. Seguiu o trabalho. Então, fez com que a gente cada vez gostasse mais da CP. E, para minha alegria, hoje eu vejo o Geraldo, um homem lutador, tocando a CP. Eu fico contente, estou fora, até por problemas particulares, serviço, mas eu fico contente de ver sempre a CP num caminho bom, caminho certo. Diga uma coisa, Jorge, o que representou e o que representa hoje a CP na tua vida? Não, a CP hoje representa muita coisa. Aprendi muito com a CP, com os amigos, aqueles que foram, que praticamente foram os fundadores, no caso João Rui, Paulo Prieto. Então aqueles me ensinaram muito. E hoje a CP para mim representa muita coisa. Eu, sinceramente, eu tenho amor pela CP. Não faço parte, inclusive o Geraldo, há 3 anos atrás, me procurou para que eu viesse ajudar a trabalhar, mas devido aos meus afazeres eu não consegui. Mas eu fico contente que está em boas mãos e esse pessoal que está aí cada vez vem ajudando e tocando cada vez melhor a CP. Obrigado, boa noite, sucesso. Boa noite, eu agradeço e vocês também têm uma grande participação. A imprensa em si, a escrita, falada, televisionada, isso aí ajuda muito. E cumprimentos a vocês. Obrigado. Olha, minha gente, nesses 45 anos de Associação Coronel de Pelotas, de ACP, é impossível se falar em ACP e não se mencionar Lélio Robe. Boa noite, satisfação. Boa noite, para mim é um grande prazer, porque afinal de contas, hoje está fazendo 45 anos e parece que foi ontem que nós iniciamos o futebol colonial, né? Eu iniciei como atleta e depois tive a honra e o prazer de estar na presidência por vários anos. Quantos anos, você recorda? 12 anos. Portanto, para nós foi uma coisa boa. Quando eu parei de jogar bola, eu passei a me entrosar e falar em futebol todos os finais de semana e segundas-feiras. Portanto, foi um prazer muito grande durante todos esses anos. Vou falar de 2 momentos. O momento mais difícil que tu te recorda, que tu passou na ACP, e o momento mais importante, que mais te trouxe felicidade, Lélio? O momento difícil foi no ano, eu acho que uns 5 anos atrás, quando nós tivemos um problema de falta de clubes para montar um campeonato. Mas nós conseguimos passar aquele momento difícil e fizemos um belo campeonato. E no outro ano nós já tivemos várias alegrias, porque cada campeonato que se fez foi melhor do que o outro. Portanto, nós achamos que o nosso dever nós conseguimos cumprir e que se conseguiu fazer muitos campeonatos bons e muita convivência boa com amigos e novos amigos e velhos amigos. Portanto, sempre foi uma grande satisfação para nós. Nesses longos anos, Lélio, qual é o significado, o que representou, o que representa a ACP para ti na tua vida? Olha, representa um pedaço da minha vida, porque afinal de contas eu convivi muitos anos de ACP, de futebol colonial, e foi sempre uma coisa que a gente estava praticamente todos os anos acendendo uma nova chama. Portanto, foi uma coisa boa que aconteceu na minha vida. Tanto é verdade que a minha esposa eu conheci no futebol colonial. Portanto, foi uma coisa maravilhosa. Eu estou casado desde 69 com ela, tenho 4 belos filhos e isso tudo nasceu do futebol colonial, portanto, eu só tenho coisas boas a falar, né? Lélio, prazer, satisfação falar contigo mais uma vez. E não te esquece, a CP sempre precisará de ti. Não, atualmente eu não estou muito entrosado na CP, até porque eu estou com falta de tempo. Com esse negócio de eu ser secretário do Desenvolvimento Rural
da prefeitura, eu estou sempre muito ocupado, mas sempre tem um lugarzinho quando a CP precisar de mim e eu puder ajudar. Lélio Robe, eterno presidente da CP. Conversaremos agora com Gilmar Levin, que está representando o Ivo José Levin, ex-presidente da ACP. O que representa, o que representou a ACP na vida de vocês, na vida da família e na vida do teu pai? Boa noite. Boa noite. Bom, a ACP, assim, posso dizer que fez parte da nossa família, porque meu pai foi fundador, né, da ACP lá nos idos dos anos de 65. E para mim foi assim um aprendizado também, né, dentro da ACP, porque eu acompanhei muito meu pai dentro da caminhada que ele teve dentro da ACP. Agora ainda há pouco eu estava olhando aquele bolo ali e estava lembrando assim de coisas lá que eu era garoto, 5, 6 anos, quando eu sempre andava acompanhando ele no futebol pela colônia, até mesmo antes de ser fundado a ACP. Mas ali olhando o bolo, voltando ao assunto do bolo, eu lembro assim perfeitamente do primeiro campeonato e da forma que foi decidido o primeiro campeão, que foi em cobranças de pênaltis, a decisão, né, que foi entre o Monte Bonitense e o Cascata. Então, lembrando coisas assim de 44 anos atrás, né? É uma trajetória e ver que a ACP, com todas as dificuldades que teve, né, durante todo esse tempo, continua viva até hoje, né? E cumprindo a princípio a função de que era uma das grandes preocupações do meu pai, que era a preocupação com as pessoas. Ele sempre foi uma pessoa ligada assim e preocupado que as pessoas tivessem entretenimento, né? E então dessa forma, junto com outras pessoas como o Baini e tantos outros que eu não lembro, reuniram e fundaram essa grande entidade que move a colônia de Pelotas. Tu falaste a respeito dessa decisão que tu te recordavas olhando o bolo ali. Mas tem alguma história diferenciada, alguma história especial que que te recordas, assim, envolvendo o teu pai também? Eu lembro, assim, de uma coisa hoje, né, quando o Geraldo esteve lá na empresa nos procurando para vir aqui na festa. E eu comecei a lembrar, porque nós fomos lá do Barbuda. Meu pai foi fundador do Barbuda e o Barbuda participa ainda por muitos anos no futebol da colônia. Mas uma coisa que eu era garoto e não conseguia entender, que teve um caso assim, de um ano que o Barbuda estava disputando um campeonato e teve um jogo com um time que era o São Pedro. Aí o São Pedro tinha que jogar no campo do Barbuda no início do campeonato e parece que não tinha atleta suficiente para compor a equipe. Aí o presidente do Barbuda na época postergou o jogo para um domingo ou dois depois, ou para que o Barbuda estivesse de folga para jogar. Aí quando o Barbuda voltou a jogar lá no São Pedro, assim, eu lembro, a gente saía pela manhã, o jogo era de manhã, às 11 horas da manhã, parece lá. A pessoa encarregada de levar as fichas dos atletas esqueceu das fichas. E aí o pessoal do São Pedro não foi cordial, simplesmente o São Pedro ganhou por VO. O jogo lá, tivemos que voltar sem ter havido o jogo. Então foi um caso que nunca, assim, eu acabei esquecendo daquela coisa assim, que não houve a cordialidade entre uma equipe e a outra, né? Uma no início teve, assim, foi cordial porque não tinha atletas, e o outro lá porque esqueceu as fichas. Não, agora nós vamos ganhar o jogo e pronto. Pois é, um detalhe interessante que até em relação ao que tu disseste da preocupação com as pessoas, com o envolvimento, com a questão do ser humano, da integração, né? Quando ocorre ao contrário, chama atenção e marca para o resto da vida. Parabéns pela homenagem, parabéns por tudo que o teu pai acabou fazendo por esta entidade. Muito obrigado e espero que a entidade prossiga por no mínimo mais 45 anos. Muito boa noite, senhoras e senhores. Daremos início então às homenagens relativas aos 45 anos da Associação Colonial de Pelotas. Muito boa noite. Eu gostaria de convidar a todos para que, de pé, acompanhem o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino rio-grandense.
após a execução do hino nacional brasileiro e também do hino rio-grandense, convidamos todos a sentar. Chamamos o senhor Sérgio Perobon, secretário da Associação Colonial de Pelotas, para a leitura da ata do ano de 1965, para o aplauso de todos. Ata número 1. Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 1965, realizou-se no auditório da Rádio Cultura de Pelotas, com a presença de todos os representantes das agremiações esportivas da zona rural do município de Pelotas, a Assembleia de Fundação da Liga Colonial de Futebol da Zona Sul. Instalada a Assembleia, ouviram-se as palavras dos senhores Manuel Alves Caldelas do Barbuda, Verno Cum do Índio, Ricardo Albandes da Rádio Cultura, Arnaldo Raal da Rádio Cultura de Campo Sul, os quais enalteceram a importância da novel entidade para a vida social e desportiva da Zona Sul. A seguir foi procedida a eleição da primeira diretoria da Liga Colonial de Futebol, que ficou assim constituída: presidente de honra e fundador, Dr. Elias João Baini; presidente, Herbert Nuremberg; primeiro vice-presidente e presidente do departamento de futebol, Oswaldo Giesel; segundo vice-presidente e presidente do departamento de inscrições, Claro Veiga; terceiro vice-presidente e presidente do departamento de arbitragens, Ney Azevedo; primeiro secretário, Pedro Ripol Machado; segundo secretário, Rubens Bacchini; primeiro tesoureiro, Osmar Vasques Real; segundo tesoureiro, Humberto Cel; conselho executivo, Ricardo Albandes, Ayrton Santos, Arnaldo Raal, Sérgio Siqueira, Clídias Galo; conselho fiscal, Dr. Clair Lobo Rochefort, Claudemiro Bacchini, Pedro da Costa Lima, Manuel Alves Caldelas, Verno Cum. O Conselho Deliberativo será constituído por um representante de cada agremiação esportiva. Depois de empossada a primeira diretoria da Liga Colonial de Pelotas, usou da palavra o presidente para dizer de sua satisfação por haver sido eleito primeiro presidente dessa Liga, ao mesmo tempo que procurará corresponder à confiança nele depositada pelas agremiações que irão disputar o primeiro campeonato colonial da Zona Sul. A seguir, fez uso da palavra, em nome de todas as agremiações, o senhor Ney Guzmão de Oliveira, que de improviso saudou o presidente e demais membros eleitos. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. Obrigado, Sérgio. Convidamos a diretoria atual a comparecer à mesa: o presidente Geraldo Bosenbecker, Cláudio Pricht, Wilson Zanin, Sérgio Perobon, Fábio Sandim, Maurício Bitoff, André Silveira, Mário Angnoni, Paulo Castro, Sidney Conrad, Fernando Morales, Erni Kroloff, Wilson Carnopi, Jorge Luiz da Silva e Rogério Franz da Rosa. Por gentileza. Gostaríamos de nomear todos os representantes da diretoria do ano de 1965. Primeiro vice, senhor Oswaldo Gisel. Segundo vice, Claro Veiga. Terceiro vice, Ney Azevedo. Primeiro secretário, Pedro Ripol Machado. Segundo secretário, Rubens Bacchini. Primeiro tesoureiro, Osmar Vasques Leal. Segundo tesoureiro, Humberto Cel. Conselho Executivo, Ayrton Santos, Sérgio Siqueira e Clídias Galo.
Concluindo o Conselho Fiscal, senhor Clair Lobo Rochefort, Claudio Miro Bacchini, Pedro da Costa Lima e Manuel Alves Caldela. Neste momento passaremos a realizar as homenagens, primeiramente convidando os clubes fundadores de 1965. Representando o Cascata, convidamos o presidente, o senhor Caçapa. Pedimos também que compareça o presidente, o representante do Índio, o senhor Anderson Gutz, do Taquarense, Carlos Tonque, o Pingo, do Cruzeiro do Sul, o senhor João Paulo Schiller, o Paulette, o São Pedro, do 3 de maio convidamos Milton Crolo, do Independente, o senhor Laerto, do Palmeiras, Roberto de Souza. Registramos também como fundador o Continental. Convidamos o Marzinho, do Umbu, o Roberto Bassini, do Monte Bonitense, o Cid Simon, do Botafogo. Registramos também como fundador o São José da Gama. Convidamos a senhora Ana Girlei Moura Lemos, do Gaúcho, e o presidente, senhor Machado, do Centenário. Prosseguindo, registramos também como fundadores o Carioca e o Vila Nova. Convidamos para receber a homenagem o presidente do Arroio do Padre, senhor Romeu, o representante do Guarani, o senhor Nelsinho, Gilmar Levien, representando Barbuda, e registramos também o Fortaleza e União das Terras Altas como representantes. Aos representantes aqui dos clubes fundadores, eu peço a vocês o nosso aplauso. Convidamos a todos aqui para posicionarem-se também para uma foto. Esse é o... Esses são os clubes fundadores da Associação Colonial de Pelotas. Aí o registro da foto oficial, os clubes fundadores da ACP. Convidamos novamente a senhora Girlei Moura Lemos, do Gaúcho. Agradecemos a todos esses clubes fundadores da ACP de 1965 para um aplauso de todos. Dando prosseguimento ao nosso protocolo, chamamos e também nomeamos aos clubes filiados desses 45 anos. Flamengo, Vasco da Gama, Itaguaçu. Chamamos o Universal, o senhor José Tadeu Santos. Nomeamos a equipe do Reserva e chamamos o Colorado, o senhor Edmar Lutke, o Neca. Citamos a equipe do São Domingos e chamamos também a equipe do Aliados, a senhora Nara Terezinha Fonseca.
Estes são os clubes filiados do 45º aniversário da ACP. Para o aplauso de todos. Dando continuidade, agradecendo a presença das equipes nomeadas, chamamos o Penharol, senhor Haroldo Casari. Chamamos a equipe do 23 de maio, senhor Jair Borão. Citamos a equipe do Santa Maria. Chamamos a equipe do veterano, aqui mesmo das Terras Altas, seu representante, Vanderlei Pierhaus. Chamamos também a equipe do Açoita Cavalo do Santos, senhor Pedro Leal. A equipe do Sangafonda também chamamos senhor Paulo Castro. Aí a justa homenagem aos clubes filiados nesse momento importante da Associação Colonial de Pelotas, chegando ao seu 45º aniversário. Para o aplauso de todos. Chamamos a equipe do Santa Irene, senhor João Paulo Adamoli. Citamos a equipe do São José da Caneleira. Citamos e chamamos a equipe do Marítimo, senhor Algimar. Senhor Ari Rodrigueiro, presidente do São José do Rincão da Caneleira, citado e também chamado. Da Coronel Osório também chamamos, representando o Clube União, Flávio Tessman. Aí a justa homenagem a essas pessoas que têm um papel realmente fundamental e importante nessa bela história da Associação Colonial de Pelotas, para o aplauso de todos. E chamamos a equipe do Boa Esperança, senhor Ricardo Grupelli, o Mexa. Citamos a equipe do Vila Lange. Chamamos, representando a equipe do Micaela, senhor Elton Azevedo. Citamos a equipe do América e também a equipe do Picrespo. Chamamos, representando a equipe do Retiro, senhor Bruno Bremer. E chamamos a equipe do Olaria. Também se faz representada pelo senhor Bruno Vera. Aos 45 anos da Associação Colonial de Pelotas, homenagem a esta associação pelo belíssimo trabalho que faz
ao nosso produtor rural e também ao nosso colono. Para o aplauso de todos. Chamamos a equipe do Santo Antônio, que se faz representada pelo senhor Paulo Castro. Citamos a equipe da Portuguesa, do Coronel, e chamamos para representar a equipe do 15 de novembro da Santa Bernardina, senhor Ernigrolo. Citamos a equipe do Cacique e chamamos para representar ao Santa Silvana, senhor Elgomar, e ao Picada Ritter, o senhor Nelci Ferrer. Obrigado, para o aplauso de todos. E para encerrar esta primeira parte do protocolo, citamos também a agremiação do Estrela, do Cristal e também do Renner, André Miller. Também registramos como filiados da Associação Colonial de Pelotas os clubes de Canguçu, Canguçuense, Verona, Posto Branco, 3 de Outubro e Cruzeiro. Do Capão do Leão convidamos Sidmar Dias, representante do Santa Tecla, para receber a homenagem. Também do Capão do Leão registramos o Fluminense e o 7 de setembro, do Passo das Pedras, com a presença do Jorge Lopes para receber a homenagem. Dando prosseguimento, citamos os presidentes da JDD, senhor Silvio Sander, em memória, senhor Ivorley Azevedo, Paulo Prieto, Berni Escobar Vitória, Seraniro Borges de Farias, Adão Marques, Jorge Lopes, Olavo da Silveira, Olavo Pegoraro, João Rui Shank e Luiz Cote. Chamamos todos para receber esta justa homenagem, para o aplauso de todos os presentes. Parabéns a todos. Muito obrigado. Dando prosseguimento, André Miller. Convidamos os diretores de arbitragem nesses 45
45 anos da Associação Colonial de Pelotas. Irani Carabajal, Adão Marques, Fernando Morales, Derni Escobar Vitória. In memoriam, Osvin Guilherme, Sargento Rosa, Ariovaldo Ortiz e René Carabajal. Convidamos a todos para receber a homenagem. Aqui. Ali, cara. Colonial de Pelotas e seus agradecimentos da ACP aos diretores de arbitragem. As regras do jogo, honestidade e organização marcaram os 45 anos de nossa história. Diretoria, gestão 2007-2. Parabéns a todos, muito obrigado. Manda o prosseguimento, André Miller. Convidamos os diretores de arbitragem nesses 45 anos da Associação Colonial de Pelotas. Irani Carabajal, Adão Marques, Fernando Morales, Derni Escobar Vitória. In memoriam, Osvin Guilherme, Sargento Rosa, Ariovaldo Ortiz e René Carabajal. Convidamos a todos para receber a homenagem. Aqui. Ali, cara. Colonial de Pelotas e seus agradecimentos da ACP aos diretores de arbitragem. As regras do jogo, honestidade e organização marcaram os 45 anos de nossa história. Diretoria, gestão 2007-2010. Pedimos a todos o aplauso aos diretores de arbitragem nos 45 anos da Associação Colonial de Pelotas. Citamos senhor Érico Pegoraro, Mário Pedro Pritch, Rubens Bacchini, Leonardo Gaciba, Júlio Honório da Silva, Nelson Harder, Adolfo Fetter Júnior, e chamamos para representá-los o vereador Idemar Vaz, para receber a homenagem, para o aplauso de todos os presentes. Neste momento, convidamos os representantes de entidades e imprensa da cidade de Pelotas que fizeram a história junto com a ACP nesses 45 anos. Representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Jair Bono. Citamos também a Rádio Liberdade de Canguçu e a Rádio Cultura de Canguçu. Representando a Rádio Cultura de Pelotas, Rui Jordão.
o blog Ricardo Moura de Campo Sul, convidamos Ricardo Coutinho de Moura. Também citamos a Rádio Bonfim, FM do Morro Redondo. Representando a Rádio Germânica do Arroio do Padre, o senhor Romeu. Citamos também o Diário Popular de Sérgio Cabral. Jornal Tradição do Adilson. A Rádio Pelotense com o Caldenei Gomes. A Rádio Universidade do Almerindo dos Santos, que só não compareceu à festa por um acidente, está com problema, está hospitalizado. O Almerindo dos Santos, uma pessoa muito importante nesses 45 anos de Associação Colonial de Pelotas. Representando a Rádio Tupanci, o companheiro Paulo Volcan. Representando a TV Nativa, Vanderlei Leivas, do Nativa Esportes. E representando o Jornal Diário da Manhã, o Hélio Freitag. Para o aplauso de todos, a homenagem à imprensa e entidades de Pelotas. Dando prosseguimento, chamamos todos ex-presidentes ou representante para a foto oficial 1 a 1. Nós vamos mudar o protocolo, vamos chamar todos os ex-presidentes 1 a 1, tá? Obrigado, Volcan. Citamos em memória Senhor Elias João Baini, fundador, honra e idealizador. Também em memória, ex-presidente Herbert Norenberg, fundador do ano de 1965. Também em memória, Senhor Verno, também já falecido. Chamamos o senhor Iroil Ribeiro Nobre. Apenas a citação do senhor Iroil Ribeiro Nobre. Representando o senhor Ivo José Levin, chamamos seu filho, senhor Gilmar Levin. Para o aplauso de todos, senhor Gilmar Levin. Senhor Olavo Pegoraro para receber a homenagem de ex-presidente da Associação Colonial de Pelotas. Para o aplauso de todos. Este senhor Olavo Pegoraro, um dos ex-presidentes da ACP. Aplausos, por favor, mais uma vez. Citamos senhor Valdir Vargas e Silmar Pesque. E chamamos senhor João Rui Schwanke. Senhor João Rui Schwanke, ex-presidente da ACP.
disposição. Se quiserem fazer o uso da palavra, fiquem à vontade. Pegando de surpresa. Boa noite. É uma história, 45 anos, da nossa Associação Colonial de Pelotas. O que eu tenho a transmitir a vocês foi os exemplos de vida que nós tivemos com pessoas que nos antecederam. Werner Kuhn, Iroil Ribeiro Nobre, Ivo José Levin, nossa enciclopédia do nosso futebol colonial, sabia tudo de regulamento, estatuto. Outros companheiros que nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos, ex-presidentes, Celaniro, Valdir e agora esse outro pessoal. Muito aprendizado, muitas noites nós passamos em julgamentos, aprovações de estatutos, regulamentos, mas foi gratificante. Muitos nós aprendemos a ter uma disciplina e sermos fiéis àquilo que nós propomos. Meus cumprimentos à diretoria atual da Associação Colonial de Pelotas pela comemoração dos 45 anos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. João Rui. Dando prosseguimento, chamamos o senhor Celaniro Borges de Farias para receber também a sua homenagem de ex-presidente da ACP, grande responsável pela construção da sede da Associação Colonial de Pelotas. Convidamos o Celaniro, após a foto, é claro, para fazer o uso da palavra. O microfone para o seu uso da palavra está à disposição, Celaniro. Bem, como disse o João Rui, né, eles pegaram assim meio de surpresa, e com as palavras do João Rui, eu tive a oportunidade realmente de recordar algumas coisas, né, da época que a gente assumiu a associação, da época que a gente realmente iniciou dentro do futebol colonial, em 1966, 1967, onde eu pude realmente nessa época, né, praticamente iniciar a minha vida, onde tive a oportunidade de conhecer hoje a minha esposa, tá? Em 1966, jogando pelo 13 de maio da colônia Santa Bernardina. Então é uma lembrança que me traz, é uma das coisas boas que me trouxe a Associação Colonial de Pelotas, né? E que hoje estou vendo completar os 45 anos. Eu tive a oportunidade, disse a vocês, de construir a minha família, né? A minha esposa, eu tenho os 3 filhos, né? Que hoje, graças a Deus, estão os 3 formados, né? E a minha esposa me acompanhando sempre nessas horas. Eu quero aqui, não recordando muito, né, porque a gente teve momentos bons, mas teve momentos difíceis, né, na época, mas também deixar um agradecimento a todos aqueles ex-presidentes que estiveram, né, e que realmente passaram por essa associação e que hoje realmente é um orgulho para todos nós esportistas e para todos aqueles realmente moradores na zona rural. Os nossos cumprimentos à diretoria atual, né, por essa bonita festa e por realmente ter mantido essa entidade, né, até o dia de hoje, com essa pujança e com esse, realmente com essa organização que vem de ano a ano, né, melhorando. Meus cumprimentos à diretoria, meus cumprimentos aos ex-presidentes, né, a todos eles, aos diretores, enfim. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Obrigado a você, senhor Lino. Gostaria, uma pequena, rápida quebra de protocolo, chamar também para receber sua justa homenagem a Aparício Berneira, para o aplauso de todos. Obrigado, Aparício. Dando prosseguimento aos ex-presidentes da Associação Colonial de Pelotas, olha, é praticamente impossível se falar em ACP sem falar no homem que lá no início começou como atleta, identificado com a equipe do Vila Nova, sem falar em Lélio Robe. Por favor, Lélio, para o aplauso de todos. Vem para receber nas mãos do atual presidente da ACP, Geraldo Bozenbecker, uma justa homenagem a este homem que tem uma belíssima história na Associação Colonial de Pelotas, Lélio Robe. Parabéns, Lélio, muito obrigado. Faça uso da palavra. Boa noite a todos. Depois que o João Rui e o Selanino falaram, e aí meu amigo teve que falar alguma coisa sobre o meu Vila Nova e tecer algum comentário sobre a minha pessoa, eu quero agradecer todos esses anos de fundação, de 66 para cá, porque através do futebol colonial a minha vida realmente teve vários sentidos. Foi através do futebol colonial que conheci a minha esposa, foi através do futebol colonial que nós tivemos 4 filhos maravilhosos e ainda acompanhamos o futebol colonial, embora no momento eu não estou com muito tempo para me dedicar a todos os domingos de ir a campo, porque às vezes eu tenho que fazer uma presencinha em casa também, né? Com ela, porque ela me cobra. Portanto, mas eu acompanho hoje tudo de bom que tem acontecido no futebol colonial. E espero que essa atual diretoria, que vem fazendo um trabalho de recuperação, tentando trazer mais clubes, consiga o objetivo que é nós termos um futebol colonial bastante forte em toda a colônia. E possivelmente eu faço votos que a ACP consiga se unir à CE para se tornar novamente uma associação com vários clubes, tentando fazer com que o futebol colonial volte ao que foi o início, uma possibilidade de dar 2 fichas da cidade e conseguirmos trazer o velho futebol colonial. E para nós somos um pouco saudosistas, nós achamos que naquela época o futebol colonial era, não digo mais forte que o de hoje, mas era um futebol colonial com bastante competitividade e todos nós gostávamos. Mas alguém acha tem que liberar 5 fichas, 7 fichas, não sei quantas fichas, mas se nós conseguirmos voltar ao futebol colonial com 2 fichas cidade e trazermos mais gente da zona colonial, com certeza nós vamos ter a possibilidade de fazer um futebol mais forte. Quero dizer que, dentro do possível, o que eu puder ajudar a atual diretoria ou as próximas diretorias, é só me convidarem ou pedir alguma coisa que, se eu puder, eu vou ajudar. E quero deixar um grande abraço e um feliz Natal e um próspero Ano Novo para todas as pessoas e que o ano que vem seja um ano forte do futebol colonial. Muito obrigado e um abraço a todos. Aí a manifestação.
Obrigado, Lélio. Lélio Roube, ex-presidente da Associação Colonial de Pelotas. Ainda em tempo, chamamos o representante do Vila Nova, senhor André Ritz, para receber a sua homenagem. E também para o aplauso de todos. Senhor André Ritz, representante do Vila Nova. Aí a justa homenagem a mais esse clube filiado da Associação Coronel de Pelotas. Muito obrigado. Chamamos também o senhor Otávio Pesque para receber a sua homenagem. Para o aplauso de todos. Após a manifestação, o prosseguimento com as homenagens. Senhores e senhoras, muito boa noite. Eu queria pedir à mesa aqui, não querendo quebrar o protocolo, em nome do Esporte Clube Cruzeiro do Sul, fazer pedir uma menção honrosa para um grande batalhador pelo Esporte Clube Cruzeiro do Sul e uma pessoa que também esteve presente nas primeiras palavras que surgiram na fundação da Liga Colonial de Portugal. Essa menção nós queremos dirigir a Arlindo Eugênio Laufer, porque eu posso dizer que eu estive presente no local e assisti as primeiras palavras onde foi levantada o nome para que fosse constituída no município de Pelotas uma liga de futebol colonial. Muito obrigado e desculpe pela pergunta. Tá? Senhor Otávio Pesque, muito obrigado. Recebendo uma homenagem justa aí da ACP, as mãos do Claudinho Pretti. Também chamamos, representando a equipe do Índio do vizinho município do Morro Redondo, senhor Anderson Gutz, para o aplauso de todos. Senhor Anderson Gutz, representante do Índio do Morro Redondo. Muito bem. E encerrando as homenagens aos ex-presidentes da ACP, chamamos o presidente atual, gestão 2007-2010, senhor Geraldo Stein Bosebecker, para receber a homenagem e, na sequência, para fazer uso da palavra, senhor Geraldo Stein Bosebecker, para o aplauso de todos. Aí recebe as mãos do vice-presidente Cláudio Pritti. Mais do que justa homenagem a esse homem que é exemplo do Lélio. Começou no seu clube, no São José da Caneleira, como abnegado, como um homem voltado às atenções do São José, e na sequência direcionou o seu trabalho entregue à ACP. Convidamos Geraldo Bosebecker que faça o uso da palavra, por favor. Em primeiro lugar, gostaria muito de cumprimentar a minha diretoria, né? Desde o dia que eu assumi, e não me abandonaram, e realmente está vendo um sucesso, realmente. E a gente tem uma parceria muito boa com a diretoria toda, porque a gente só chega a alguma coisa, tem união. Realmente a nossa diretoria unida
e realmente a gente tem feito sucesso, né? Tem organizado alguma falha que acontece com o seu Otávio. Foi eu que elogiei a palavra do seu Otávio, realmente ele falou uma coisa que a gente esqueceu. Realmente foi uma crítica construtiva. Peço desculpa, não estava na nossa agenda, né? Mas é uma coisa que acontece, só é quem trabalha, né? Então eu quero agradecer muito aos que inventaram o futebol colonial, as primeiras, o Baini, as diretorias, as primeiras diretorias da CP, e o futebol colonial realmente foi um lazer na colônia, fazer amizades, casamentos, como o senhor falou, e integração de famílias, de lavouras, né, entendeu? Foi muito importante, eu sei pelos mais antigos, o futebol colonial veio para entregar as famílias da colônia. Então realmente o futebol colonial parabéns pelos todos os presidentes e ex-presidentes que já passaram. Realmente cada presidente espera uma tarefa e cada ano muda, cada ano a situação muda. Um tempo era mais diferente, hoje já mudou, mas a gente está consciente, com a cabeça, os pés no chão, realmente a gente já está mudando esse ano, porque de 7 cidades já temos 2, porque realmente a gente hoje, um jogador, um craque vai para a colônia, mas não leva um torcedor. Então é isso aí que já viu, já faz 3 meses que está dando na rádio, na televisão, está dando, e realmente a diretoria já enxergou e já mudou de 7 cidades para 2 cidades, e a gente realmente não quer prejudicar nenhuma outra entidade. A gente não quer prejudicar ninguém. Realmente, nós temos o campeonato, nós temos primeiro uma Copa com muito sucesso. A gente lançou 3 campeonatos e 3 Copas dentro de 3 anos. E a Copa realmente está um sucesso, é nota 100, não tem um cara que tem que falar da Copa. Mas realmente, a Copa, realmente, ela está prejudicando o campeonato e está fazendo 45 anos. Porque realmente é um sucesso, mas ela está atrasando muito a Copa e realmente as outras entidades começam os campeonatos antes que os nossos. E realmente a Liga Colonial está ficando para trás. Então, a gente, olhando isso, o que está em cima no laje, ele pode cair. Então a gente usando isso aí, a gente está botando o campeonato na frente da Copa. Então em fevereiro a junho vai ser o campeonato da CP e não tem uma coisa, a CE, tem o campeonato de agosto para frente, tem os calendários para as 2, entendeu? Se algum clube de outra entidade quer jogar com nós, realmente as portas abertas, mas a gente realmente não está prejudicando ninguém, entendeu? E a Copa vai ser em agosto em diante, e os municípios ficam muito longe, nos dias pequenos realmente é difícil de futebol, porque as vidas são longe. Mas muito obrigado a todos presentes por aqui, e aumentar muito a minha família, a dona Catarina, e a minha família, os 3 filhos e minhas netas, todos realmente. O Geraldo realmente tem vencido muita batalha e a família tem ajudado. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Então, antes do parabéns a você, né, a associação, gostaríamos também de fazer a lembrança. O Cascata Futebol Clube parabeniza a Associação Colonial de Pelotas pelos 45 anos de serviços prestados ao futebol colonial de Pelotas. A diretoria. Obrigado, Cascata. Muito obrigado. Então, convido a todos. Posso eu quebrar o protocolo um instante agora? Gostaria de fazer uma breve, rápida, até que já está na hora, uma homenagem a um homem que realmente tem uma parcela de contribuição muito grande do futebol colonial, nas 3 associações. E hoje, de uma forma bem específica, bem direcionada à Associação Colonial de Pelotas. Ele só não se encontra aqui porque infelizmente sofreu um acidente de trânsito, está entregue a cuidados médicos, está hospitalizado. Gostaria de uma forma de aplauso e rogamos a Deus pela sua total recuperação, senhor Almerindo Dornelles dos Santos. Um aplauso de todos. E também
me acrescenta aqui o presidente Ginaldo Bozebecker, rapaz que está em coma, Andrigo do Continental. Rogamos a Deus pela recuperação de todos. Muito obrigado. Vamos ao parabéns. Muito bem, concluímos, agradecemos a todos, muito obrigado. Convidamos a todos a partilhar do bolo e a festa que vai ser aí animada pelo nosso amigo Vinícius. Muito obrigado.